Olá! Começamos hoje o primeiro Opera Mundi Literatura 2019 e hoje nós vamos ler trechos de um contista incrível francês do século XIX. O nome dele é Guy de Maupassant. Guy de Maupassant. Eu estou imitando o Google, por isso eu estou brincando. Mas é isso. Tem dois livros simpáticos dele no Brasil, eu vou escolher. Vamos começar o ano lendo trechos dele. Até já! Olá! Guy de Maupassant é um escritor francês, ele nasceu em 1850, morreu em Paris em 1893 e foi muito amigo de Flaubert e de outros escritores realistas do século XIX, como Zola, Émile Zola. E ele foi um grande contista, diferentemente dos outros grandes escritores franceses do século XIX com quem ele conviveu, que eu citei. O trabalho de maior destaque dele está nos contos e não nos romances. E eu selecionei dois contos que são centrais na obra do Maupassant, que tornaram ele esse contista famoso internacionalmente, que são Bola de Sebo, publicado pela Expressão Popular, e O Orlá, publicado pela Grua Editorial. Então, eu vou começar pelo Bola de Sebo, que é um conto muito interessante, porque ele narra a história de um grupo de parisienses que tentam fugir da ocupação prussiana, ou seja, da ocupação alemã, em 1870 na França, no meio de uma grande nevasca. E eles pegam um carro puxado por cavalos na época, evidentemente, para sair de Paris. E atravessam uma grande dificuldade indo em direção à Normandia, indo a Rouen, que é uma cidade do norte da França. E chegando em Rouen, eles se deparam com a ocupação alemã e Bola de Sebo é uma prostituta. E esse conto ele remete a duas obras que são muito conhecidas na literatura ocidental, na cultura ocidental. Uma é o filme No Tempo das Diligências, de John Ford, de 1939, que tem uma história parecida, mas se passando nos Estados Unidos. E outra é Genie, a música do Chico Buarque, Joga Pedra na Genie. A Bola de Sebo é uma espécie de Genie do século XIX. Vou começar a leitura. Esse trecho se passa em Rouen, já com a presença, já eles vigiados pelos alemães. Entraram na vasta cozinha do albergue e o alemão, tendo exigido a apresentação da autorização de partida assinada pelo general-comandante, e onde estavam mencionados os nomes, as características e a profissão de cada viajante, examinou todos longamente, comparando as pessoas com os dados escritos. Depois disse bruscamente, está bem, e desapareceu. Todos então respiraram, sentiam fome ainda. Encomendou-se a ceia. Seria necessário uma meia hora para aprontá-la. Enquanto as duas criadas se ocupavam disso, foram visitar os quartos. Todos eles se encontravam num longo corredor que terminava numa porta envidraçada, marcada com um número expressivo. Enfiam sentar-se à mesa quando o próprio dono do albergue apareceu. Era um antigo comerciante de cavalos, um gordo asmático que tinha sempre assobios, ronqueiras, pirgarros na laringe. Seu pai lhe havia transmitido o nome de Follenvie. Ele perguntou, Senhorita Elisabeth Rousset? Bola de Sebo estremeceu. Voltou-se. Sou eu. Senhorita, o oficial prussiano deseja falar-lhe imediatamente. Comigo. Sim, se a senhorita é Elisabeth Rousset. Ela perturbou-se e refletiu por um segundo, depois declarou categoricamente. É possível, mas não irei. Fez-se uma agitação em torno dela.
Todos discutiam, perguntavam a causa dessa ordem. O conde aproximou-se. Age mal, senhora, porque a sua recusa pode trazer dificuldades consideráveis não só para a senhora, mas também para todos os seus companheiros. Nunca se deve resistir aos que são os mais fortes. Acatar essa ordem com certeza não apresenta perigo algum. Sem dúvida, é por qualquer formalidade esquecida. Bom, a Bola de Sebo vai resistir o quanto pode a se encontrar com o oficial prussiano e, como ela é uma prostituta, ela é pressionada pelos colegas de viagem a ceder às pressões para dormir para se deitar, ou como você quiser chamar, com o oficial prussiano. Mas ela, enfim, eu não vou contar o fim da história, vocês podem imaginar, ou podem adquirir esse excelente volume da expressão popular. O Orlá é um outro conto e de Maupassant muito importante. Nessa edição da Grua, muito simpática, porque traz algumas versões anteriores, como um texto publicado com o título de Carta de um Louco. E o que é bacana desse texto é que ele é escrito na forma de um diário, e o Orlá é uma espécie de fantasma que aparece para o autor do diário na forma de que imagina que aquilo é um ser vivo, que uma nova espécie que surgiu, mas que tem uma relação diferente com o mundo físico e que ele não consegue descrever. A situação é progressivamente angustiante, o texto é realmente muito interessante. Eu vou ler um trecho aqui. 18 de agosto. Passei o dia todo pensando. Oh, sim, vou obedecê-lo, seguir seus impulsos, cumprir todas as suas vontades, ser humilde, submisso, covarde. Ele é o mais forte, mas uma hora há de chegar. 19 de agosto. Já sei de tudo. Acabo de ler o seguinte na revista do Mundo Científico. Uma notícia muito curiosa chega do Rio de Janeiro. Uma loucura, uma epidemia de loucura, comparável às demências contagiosas que afligiram os povos da Europa na Idade Média, graça nesse momento na província de São Paulo. Os habitantes confusos deixam suas casas, abandonam suas aldeias, renunciam a seus campos, dizendo-se perseguidos, possuídos, governados como um animal de serviço humano por seres invisíveis, embora tangíveis, espécies de vampiros que consomem suas vidas enquanto dormem, e que além disso bebem água e leite sem dar a impressão de tocar em qualquer outro alimento. O professor Dom Pedro Henriques, acompanhado de vários outros médicos, partiu para a província de São Paulo, a fim de estudar em loco as origens e as manifestações dessa loucura surpreendente, e propor ao imperador as medidas que parecem mais adequadas para restaurar a razão da população em delírio. Esse é um trecho que cita o Brasil. No Bola de Sebo também tem uma passagem que cita o Brasil, que é bastante curioso, mas o Orlá é um fantasma que vai perseguir o autor até o fim do livro e que ele vai tentar se livrar dele de uma maneira bastante radical. Há quem atribua essas manifestações fantasmagóricas à sífilis que o autor teve no fim da vida e que acabou por matá-lo. Mas, por outro lado, existe um processo de elaboração literário muito claro, ou seja, não se trata de uma fantasia do escritor Guy de Maupassant, mas do narrador desse conto sensacional, o Orlá. O Orlá e Bola de Sebo de Guy de Maupassant. A gente acaba aqui o Ópera Mundi de Literatura. A gente continua, esperamos voltar mais vezes em 2019, com menos loucura talvez no mundo, mas mais literatura. Se você gostou, espalhe esse vídeo, passa pra frente, curte, entra no canal, inscreva-se nele. E se você é um leitor ou um internauta assíduo em Ópera Mundi,
Faça uma assinatura solidária, colabora com a gente na construção da mídia independente brasileira. www.operamundi.com.br/apoio. Escolhe lá um valor mensal, pequeno que seja, para contribuir com o nosso jornalismo e com, claro, também Ópera Mundi Literatura. Até mais. Valeu!